Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um longo tempo sem gravar vídeos aqui no canal, andei fazendo algumas lives dias atrás. Agora estou gravando um vídeo, já entrando no momento de férias e também nesse período aí de final de ano, que o pessoal fica mais tranquilo em relação às atividades. Eu resolvi dedicar um tempo para gravar um vídeo que talvez possa ser o último vídeo desse ano aqui no canal, não sei, mas enfim. O vídeo, que o assunto que me motivou a gravar o vídeo hoje para vocês, ele vem a partir de algumas reflexões e algumas discussões que eu venho fazendo e algumas leituras também em relação à questão do ateísmo, das origens do ateísmo no sentido etimológico da palavra. Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, acho que em vídeos mais antigos, mas as minhas leituras elas avançaram um pouco nesse sentido. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão, que diz o seguinte, o que significa ateísmo e, consequentemente, o que significa ser ateu ou ser ateia, de acordo com a etimologia da palavra. Então, eu já fiz vídeo aqui onde eu comentei que a palavra ateísmo ela deriva do termo ateos, que é um termo de origem grega, surge lá na Grécia Antiga, de acordo com os registros que nós temos. Atualmente, quando nós falamos sobre ateísmo ou sobre ser ateu e ser ateia, o significado que geralmente nós temos é que ateísmo significa não acreditar na existência de Deus, de deuses, ou em um sentido mais amplo, ateísmo significa não acreditar na existência de uma realidade sobrenatural. Então, ou seja, existiria apenas um mundo natural, que é o mundo onde nós vivemos, nenhuma realidade para além disso. Esse significado, contudo, ele é muito recente, se nós formos pegar a história da própria palavra. Esse é um significado que ele vai começar a se impor no final da Idade Moderna. Então tem um historiador chamado Alan Charles Course, infelizmente não conheço nenhum texto dele traduzido em português, que ele fala, ele faz um estudo sobre o ateísmo na França da Idade Moderna, e aí ele fala num determinado momento, lá em um dos capítulos, que os dicionários da França começam a registrar ateísmo como não acreditar na existência de Deus, ali a partir do final do século XVII já para o século XVIII. Até então a palavra tinha outras conotações. A gente até poderia se perguntar por que ateísmo começa a aparecer no final do século XVII para o século XVIII, pegando o caso da França como exemplo, começa a aparecer como não acreditar na existência de Deus. Tem uma explicação para isso, ou pelo menos eu tenho uma hipótese para tentar interpretar esse fenômeno, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas se ateísmo só ali no final da Idade Moderna começa a aparecer com esse sentido de não acreditar na existência de Deus, qual era o sentido que tinha antes? E, portanto, qual era o sentido que a palavra tinha durante boa parte da sua existência, pegando lá a Grécia Antiga como referência. E nesse sentido, existe um outro historiador chamado Tim Whitmarsh, que ele tem um livro sobre o ateísmo na Antiguidade, no caso, Antiguidade Greco-Romana, que é um livro onde essa discussão ela é feita com mais detalhes. Então, como eu falei, a palavra ateísmo deriva lá do grego antigo a partir de um termo chamado ateos, onde o prefixo a
significa sem, e Theos é uma referência a deuses. O que o Tim Whitmarsh vai nos colocar? Que os registros que chegaram até hoje, né, mostram que a expressão começa a aparecer por volta do século V antes da Era Comum. O prefixo a, no grego antigo, significa ausência ou negação. Tá? Tem essa dupla possibilidade. E Theos, como eu falei, é uma referência a deuses. Só que o Tim Whitmarsh vai colocar que nos primeiros momentos que a palavra aparece, ou que ela está nos registros que nos chegaram até hoje, a Theos era utilizada com o sentido de sem deuses ou ausência de deuses. Ela se referia a pessoas que viveriam sem a presença dos deuses. E isso é muito importante, porque a palavra Theos ela estava indicando uma condição vivenciada pela pessoa, ou seja, a Theos é aquele que vive sem os deuses. E viver sem os deuses representava viver sem a proteção dos deuses. Significava que o indivíduo que não tinha a presença dos deuses no seu cotidiano era uma pessoa desafortunada, vamos dizer assim. Já não era uma condição muito boa não ter a presença dos deuses para lhe dar proteção e lhe ajudar ao longo da vida. Porém, essa ideia de atheos como ausência dos deuses começa ainda na Grécia Antiga a perder espaço para um outro significado que os registros vão mostrar ali pelo final do século V, já adentrando o século IV antes da Era Comum, onde a palavra atheos ela começa a ser registrada como referência àquele que vai negar os deuses. Como eu falei, o prefixo a ele pode ter a conotação de sem, de ausência ou negação. Então, num primeiro momento, se ressaltava a ideia de ausência da letra A junto com Theos. Mas, no decorrer do século V para o século IV, antes da Era Comum, começa a se ressaltar a ideia de negação em relação aos deuses. Então, a palavra ela começa a ser utilizada gradativamente, e é esse o sentido que vai acabar preponderando ao longo da Grécia Antiga. Inclusive, isso vai para o período romano, de atheos como o indivíduo que nega os deuses. Então, a palavra que antes denotava uma condição que a pessoa vivia, passa agora a denotar um posicionamento de uma pessoa em relação aos deuses, no sentido de negar os deuses. Só que aí vem o dado que a gente precisa frisar aqui. Negar os deuses, dentro do contexto da Grécia Antiga, não era negar a existência dos deuses. Negar os deuses significava não demonstrar uma posição de reverência, de reconhecimento, de respeito em relação aos deuses. Como isso poderia acontecer? Por exemplo, não participando dos cultos religiosos, não fazendo oferenda aos deuses, não rezando aos deuses. Então, mostrando que os deuses seriam irrelevantes na vida da pessoa. Então, o atheos passa a ser aquele que nega, aquele que não vai ver nos deuses um referencial para a sua vida. E dentro do contexto da Grécia Antiga, como os deuses eles estavam muito conectados à vida cotidiana, à vida da polis, então negar os deuses também era, de certo modo, negar um comprometimento com a vida cotidiana e com a própria polis. Então o atheos ele começa a ser visto
de uma maneira bastante desconfiada por parte da população, né, como uma pessoa socialmente perigosa. E aí nós vamos ter um caso muito emblemático dentro dessa virada do século V para o século IV antes da Era Comum, que é o julgamento e a morte do filósofo Sócrates, que entre as acusações que recebe, uma delas é de ser ateus, ou seja, de negar os deuses e querer introduzir novos deuses na cidade de Atenas. Também futuramente pretendo fazer um vídeo específico para falar sobre a questão do julgamento do Sócrates e dessa acusação de ateísmo. Mas então vocês percebam como a palavra, quando ela surge, ela não é utilizada para se referir, e ela não tem esse significado de alguém que nega que os deuses existem, que nega que existe uma realidade sobrenatural. De um modo geral, o sentido vai em outro caminho. E isso nós vamos verificar tanto na Grécia Antiga quanto no período romano. A Idade Média é uma situação um pouco peculiar, porque a expressão ateus ela desaparece do vocabulário, mas quando ela volta a aparecer na Europa do início da Idade Moderna, ela ainda vai preservar muito da conotação que ela tinha na Antiguidade greco-romana, né? Como aquele que nega, que não reconhece os deuses, né? Ou no caso agora o Deus cristão, e que portanto demonstra ter uma certa hostilidade em relação a tudo aquilo que diz respeito ao sagrado. E aí vai ser lá próximo já do final da Idade Moderna, né, na virada do século XVII para o século XVIII, pegando a França como exemplo, como eu falei, lá do historiador Alan Charles Kors, que a expressão ela começa a ser registrada como referência àquele que não acredita que Deus existe. Então muitas vezes a gente acaba procurando compreender a história do ateísmo para épocas anteriores à Idade Moderna com o sentido que nós temos atualmente, que é esse sentido de não acreditar que Deus existe. Só que esse sentido, se a gente for aplicar lá na Antiguidade Greco-Romana, por exemplo, se torna um anacronismo, porque a palavra não tinha essa conotação, ela significava outras coisas. Também acoplado a esse momento final, aqui para finalizar com vocês o vídeo de hoje, naquele contexto onde a palavra ela passa, né, a ganhar esse sentido de não acreditar na existência de Deus, a palavra ateísmo ela também começa gradativamente a fazer referência a quê? A uma visão de mundo, né, a um sistema filosófico que representaria uma possibilidade alternativa de compreender o mundo e o próprio ser humano sem referência a Deus, tá? Digamos assim, de certo modo, retornando àquela ideia de ateus como sem Deus, ou seja, compreender o mundo sem o auxílio ou sem a referência a algum tipo de entidade sobrenatural, né? Como se ela fosse inexistente na prática. Então nós vamos ter essa questão. Então, pessoal, era isso, né, o vídeo de hoje. Essa um pouco da questão etimológica, que pega um pouco também da própria história da palavra, e que é muito importante a gente conhecer, principalmente quando a gente vai analisar historicamente, né, não cairmos no anacronismo e darmos a épocas pretéritas o significado que a palavra possui atualmente, tá? Mas era isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, né? Deixe aí seus comentários abaixo do vídeo, curtam o vídeo, se gostarem compartilhem, que isso aí ajuda a divulgar e publicizar, democratizar o acesso a essa informação para um público mais amplo. Desejo a todos um ótimo final de ano, né? Se eu não voltar aqui, o ano que vem nós estamos juntos e em 2022 eu pretendo estar mais presente aqui no canal. Um grande abraço para todos e para todas e até
breve.